O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Hoje, 14 de junho de 2023, estamos mais uma vez reunidos no Templo Espírita Paz José Cambinda, da cidade de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, onde nos encontramos todas as quartas-feiras para nosso estudo doutrinário. Deus nosso Pai, que nossos sentimentos de gratidão possa chegar até vós, que sejamos envolvidos com seu amor fraterno, que os ensinamentos oferecidos nessa noite sejam por nós recebidos como direção para a prática do nosso dia a dia, que possamos semear o bem em todos os momentos do nosso caminho. Leitura do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier. O dom esquecido. Centralizara-se geral atenção em torno de curiosa palestra referente aos dons com que o céu aquinhou as almas na terra, quando o Senhor comentou paciente: existiu um homem banhado pela graça do merecimento que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos sonhos divinos que florescem no mundo. Ante o ministro celeste, o mortal venturoso pediu a bênção da mocidade. Recebeu a concessão, mas em breve reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual. E já desinteressado, voltou o doador sublime e solicitou-lhe a riqueza. Conseguiu a abastança e gozou-a longo tempo. Todavia, reparou que a retenção de grandes patrimônios provoca a inveja maligna de muitos. Cansando-se na defesa laboriosa dos próprios bens, procurou o anjo e rogou-lhe a liberdade. Viu-se realmente livre, no entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbaram a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietudes e tentações. Extenuado com face do permanente conflito interior em que vivia, retornou ao celeste dispensador e suplicou o poder. Entrou na posse da nova dádiva e revestiu-se de grande autoridade. Entendeu, porém, mais cedo que esperava, que o mando gera ódio e revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis, e atormentado pelos estiletes ocultos da indisciplina e da discórdia, dirigiu o seu benfeitor e implorou-lhe a inteligência. Todavia, na condição de cientista e homem de letras, perdeu o resto de paz que desfrutava. Compreendeu depressa que não lhe era possível semear a realidade de acordo com os seus desejos. Para não ser vítima da reação destruidora dos próprios benefícios, era compelido a colocar um grão de verdade entre 1000 flores de fantasia passageira e, longe de acomodar-se à situação, tornou a presença do anjo e pediu-lhe um matrimônio feliz. Satisfeito em seu novo desígnio, reconfortou-se em milagroso ninho doméstico, estabelecendo graciosa família. Mas um dia apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viuvez, procurou o ministro do Eterno e, afirmando que se equivocara mais uma vez, suplicou-lhe a graça da saúde. Recebeu a concessão. Entretanto, logo que se escoaram alguns anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe
o corpo, desgastando e enrugando sem compaixão. Atormentado e incapaz agora de ausentar-se de casa, o anjo amigo veio ao encontro dele e, abraçando-o paternal, indagou que novo dom pretendia do alto. O infeliz declarou-se em falência. Que mais poderia pleitear? Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera do maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo, o dom da coragem, que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Jesus interrompeu-se por alguns minutos, depois sorriu ante a pequena assembleia e rematou: Formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso. Bendita é a saúde da carne, mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender e consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. E tomando ao colo um dos meninos presentes, indicou-lhe o firmamento estrelado, como a dizer que somente no alto a felicidade perene das criaturas encontraria a verdadeira pátria. Teremos na noite de hoje nosso irmão Nuno Fonseca Júnior, do Templo Espírita Pai José Cambinda de Barra do Piraí, com o tema Magnetismo com Jesus e a corrente magnética. Que ele seja envolvido com as energias de amor e gratidão da Casa de Pai José. Boa noite. Hoje, infelizmente, o nosso irmão Marco, que faria o trabalho hoje, por alguma coisa não alheia à nossa vontade, não pôde vir. E tenho certeza que estará tudo bem com ele, está, E hoje, até pelo trabalho que vamos fazer hoje, o assunto, até se dirige a essa questão, essa questão do magnetismo, a nossa corrente elétrica, que é o pensamento, Tenho certeza que o nosso pensamento estará também para ele, dando esse apoio para ele, seja o que tem acontecido. Como diz a página, que a Lurdinha já falou, sobre nossos compromissos, que Paulo sempre ele alertou para todos, o compromisso que temos com nossos trabalhos, seja ele qual for, independente aonde estivermos. E isso depende, por incrível que pareça, de uma coisa chamada magnetismo. Porque é ele que existe de todo o tempo desse universo. É ele que nos liga a tudo. É ele que comanda tudo o que acontece. E até antes de entrar no assunto, eu quero também colocar aqui que esse assunto foi um assunto estudado minuciosamente por espíritos que encarnaram propositalmente num curto período de 110 anos, desde Allan Kardec, até o último estudioso do assunto, levou-se 110 anos para estudar, verificar, fazer o trabalho comprobatório do que Kardec trouxe nos seus livros, de questionamentos que ele fez, junto com a espiritualidade. Então, eu vou até aqui dizer os nomes, porque são nomes de homens que passaram pelo esse planeta, homens de escola. O primeiro, que na verdade não começou, mas tinha 700 folhas do assunto compilado, e que Kardec, por incrível que pareça, recebeu de suas mãos, de sua tutela, essas páginas, quando Kardec começou os seus questionamentos da época, era na França, Bourgogne, um país da época que era culturalmente o mais avançado do planeta,
Tanto é que a doutrina espírita nasceu no meio acadêmico. Não foi por acaso, não. Foi proposital. Da mesma forma, quando Jesus veio no braço, né, da população, a doutrina espírita veio justamente no meio acadêmico, porque precisava de homens de ciência para que ela pudesse ser comprovatória, que não fosse jogada a esmo, para que as pessoas vissem, lessem e ficassem por isso mesmo. Então eu vou falar aqui alguns nomes desses 110 anos que levou apenas o trabalho de Kardec para esses homens estudiosos darem o seu aval do trabalho de Kardec. O primeiro foi Jean-Philippe Deleuze, um francês, que foi justamente quando Kardec pegou toda uma descrição do assunto que fervilhava sobre essa questão de espiritualidade, movimentos, né, toques, essas coisas todas. Hipólito Leon Denis Rivaio, o Allan Kardec, né, que veio logo depois dele, pegou todas essas páginas dele para compilar, e em cima das páginas, todos os questionamentos que estavam ali, começou a fazer sua organização. E daí veio uma estrela de escola de espíritos, né, para ajudá-lo nesse trabalho. E aí sucessivamente vieram esses espíritos: Alfred Russel Wallace, William Croix, Alexandra de Sakhoff, César Lombroso, Albert de Rochas, Camille Flammarion, Frederic Meyers, Leon Denis, Charles Richard, Gabriel Delaney, Arthur Conan Doyle, Ernesto Bozano, Sheriff Notzing e Gustavo Geller. Em 110 anos, esse planeta recebeu uma escola de espíritos exclusivamente para cuidar desse assunto, para questionar, trazer a comprovação do que Kardec tinha compilado nos seus 4 livros. Digo 5 porque o último, O Céu e o Inferno, é mais científico, mas os 4 primeiros, que é o assunto que realmente borbulhava na época. Então esses homens, esses espíritos vieram para isso, deram o seu aval cientificamente de tudo o que Kardec colocou no seu lápis, nos 4 livros da doutrina, e mais um 5º científico, né? Mas partindo desse princípio, nós precisamos agora entender uma coisa, que o universo, ele trabalha com 2 leis. Tudo que acontece no universo, tudo acontece por causa de 2 leis que regem isso tudo que nós temos aqui. Se chama gravidade e relatividade. Tudo que vem depois é atributo dessas 2 leis. E no caso do assunto de hoje, o magnetismo e a corrente elétrica. Então, para que possa entender isso um pouco, vamos fazer uma coisa. Existe uma tríade para nós que precisamos entender. Deus é uma centelha pensante, uma energia pensante e matéria. Essa é a tríade. Deus, a centelha pensante e matéria. Matéria pensante é uma energia. Somos nós, revestidos de espírito. Sim, porque essa centelha pensante pegou da matéria justamente para fazer o seu habitat. E no caso é conhecido, assim popularmente, na doutrina espírita, chama o fluido cósmico universal. Sim? É a energia mais primitiva que existe nesse planeta, no universo. Aí vamos entender um pouco da gravidade, a atração que qualquer corpo exerce sobre outro corpo e diminui com a distância que separa os 2 corpos. A atração é efeito do magnetismo que opera em todos os reinos da natureza. E a relatividade, relação de tempo e lugar
da verdade de um indivíduo ou de um grupo. Hoje, a nossa relatividade aqui somos nós, nesse salão, que estamos vivendo hoje. Essa oportunidade. Então, eu vou falar um pouco do fluido cósmico universal. Quando eu falei de Deus, o princípio inteligente e a matéria. E nada mais é o fluido cósmico universal. É a matéria elementar primitiva. Dele saem todos os tipos de matéria, modificando-se e assumindo dois estados distintos, que é a eterização e a materialização. Eterização é o fluido, e a materialização, que no caso é hoje a nossa matéria, hoje que estamos aqui. De eterização é a matéria do plano espiritual. É tudo que existe no plano espiritual, nesse universo imenso. Muito sutil, não perceptível aos encarnados, tem um nome genérico de fluido. E de materialização, que é a nossa matéria. É tudo que palpamos, tudo que vemos. Então, fluidos são os vários estados de que o fluido cósmico universal assume no seu estado de eterização. São as matérias sutis do plano espiritual. No caso, são todas as construções que existem no plano espiritual. Todas. E o nosso corpo espiritual, ou perispírito, está embutido nessa matéria. A lei dos fluidos. Fluidos semelhantes se atraem, fluidos diferentes se repelem. Consequência: a prece eleva o pensamento ao máximo para o bem, manipulando os fluidos mais puros possíveis. Deixa eu dar uma paradinha aqui sobre essa questão dos fluidos. Isso é um atributo dessas duas leis, gravidade e relatividade. Sim? Corrente, magnetismo. Certa vez, olha só para você ver como é que são as coisas, a corrente elétrica, o magnetismo, como é que trabalha o nosso pensamento. Certa vez, eu fui convidado por um amigo para fazer um trabalho de uma visita, e esse amigo, ele tinha o trabalho, você vê, interessante esse trabalho. É um amigo que já está desencarnado, nós continuamos amigos até hoje. Ele ia na casa das pessoas fazer o trabalho da questão do culto cristão no lar. Esse era o trabalho dele. E por algum momento nós nos encontramos, ele me convidou uma vez e começamos a fazer, e eu comecei a acompanhá-lo. Aquilo foi uma riqueza imensa para mim. E nesse trabalho, certa vez apareceu um convite para que a gente visitasse uma criança. E essa criança tinha um processo, psicológico, neurológico. Ela, na verdade, parecia, quando nós estivemos com ela, ela sofria de um processo muito grave, mas não era só obsessão, é um processo mental dela. E ali partimos para a casa dessa criança. Fomos convidados pelo pai. Era um lugar, era assim mais retirado, assim mais de um bairro, aqui da cidade mesmo. E chegando lá era o ponto final do ônibus. E chegando no ponto final, no endereço, descemos, o ônibus deveria ficar esperando um tempinho, porque acho que naquela época o ônibus ficava no final do ponto, esperando uma hora para poder fazer o seu horário de volta. E descemos do ônibus, fomos encontrar uma casa. E a casa justamente, por favor, não é para nada não, mas essa casa ficava justamente entre um poste de iluminação e o outro mais longe. Então era um breuzinho. Sem nada, tá? Sem justificativo nenhum, que é escuro, nada disso. E aquilo nos deixou um pouco sem saber onde que era, e resolvemos ir numa casa. E como era um lugar que tinha sido loteado de novo, eram uns lotes longos, aí a casa ficava bem no fundo, como daqui lá na entrada quase desse local dos moradores aqui.
Esse rapaz que estava comigo, não vou falar o nome, Reinaldo, ele trabalhava nos Correios, e ele, na sua ação de como trabalhar no Correio, já botou o livro de baixo, já ia bater a palma. Quando ele ia bater a palma, lá dentro, essa criança já começou a gritar: não entra não, não entra não. Você vê, o magnetismo da corrente, olha só, pensamento. A criança lá dentro já tinha percebido que nós estávamos lá fora, então não tinha nem chamado ninguém. Eu olhei para o Reinaldo, né? Vamos, né? Falou, vamos, velho, vamos chamar, nós temos que ir. Reinaldo, o ainda está aí no ponto, vai dar prazo aí para ir embora. Falou, não, vamos lá, é compromisso. Chamamos, veio o pai, nos atendeu, nós entramos. Assim que nós pisamos na porta para dentro, essa criança estava no sofá com a mãe, e o pai sentou-se. A criança calou-se, abaixou um pouquinho a cabeça, mas só para olhar para a gente, só vigiando a gente. Aí nós nos apresentamos, o Reinaldo nos apresentou tudo. O Reinaldo nos falou, senta aí do lado do pai dele, né? Que nós vamos conversar um pouco. Ele conversou um pouco com eles, o trabalho que era feito e tudo. E o Reinaldo começou a abrir o livro, né? Deu uma página e fez uma prece. Por incrível que pareça, a criança ficou sem um movimento ali, quieta. Olha, cara, o que a espiritualidade faz, né? Mas olha, quando o Reinaldo terminou de fazer a prece, a criança, não sei por qual motivo, ela não sei se desvencilhou da mãe, ela levantou muito calmamente, levantou a mãe, né? Deixou ele, achando que, eu não sei, tinha uma faquinha, até que foi comum, em cima da mesa. Ele devagarzinho foi, pegou a faca e foi em direção ao Reinaldo. Não sei, sinceramente, eu não sei se ele teria essa opção de fazer alguma coisa com o Reinaldo. O Reinaldo só levantou, estendeu a mão, levantou, falou só totalmente: o que é isso, meu irmão? Somos amigos. A criança deixou a faca cair no chão, não sei porquê, não sei o que aconteceu. Enfim, eu queria só falar isso sobre essa questão do magnetismo da corrente elétrica, da corrente magnética. O Reinaldo, depois que saímos tudo, o Reinaldo falou: Nuno, veja bem, olha que aprendizado nós tivemos hoje sobre a questão do magnetismo. Essa criança, ela já foi alinhada com a gente desde quando o pai solicitou a nossa presença aqui. Você pode ter certeza disso. E quando nós chegamos aqui no portão, ela já estava sabedora que nós já estávamos aqui, porque ela já estava ligada, já estava imantada com o nosso pensamento. E a gente nem percebemos disso, porque o prazo foi de mais ou menos 3 dias, sabe, do comunicado até a visita. Aí depois do passado, eu recebi aqui nessa casa de um velho, pai Miguel. Fui perguntar para ele. Ele falou: não, meu filho, mas é assim que acontece, coisa mais natural. Quando se propõe fazer alguma coisa em prol de alguém, você praticamente já se liga a ela. A espiritualidade faz esse trabalho minuciosamente da ligação magnética mental. Se todos aqueles que tivessem, entendeu, essa sabedoria de ver que a partir do momento quando assumimos qualquer compromisso, já estamos nos alinhando com aquele que nós vamos trabalhar, com quem nós vamos receber, o elo está fechado, não tem mais aonde se esconder. Eu não sei se vocês se lembram da outra vez que eu estive aqui, que eu falei sobre o trabalho de uma instituição evangélica, de um projeto de umas mulheres que fizeram um trabalho chamavam trabalho para Mulheres para Jesus.
uma igreja evangélica, em que elas cantavam hinos, né? E com isso, o que elas faziam? Elas faziam com que a ambiência, né, da onde elas estavam, se tornassem, tivessem eco junto à espiritualidade. Tanto eu comentei que naquele dia um espírito foi medicado, um espírito que se estava num processo de obsessão ao ponto de se tornar um ovoide, que foi um assunto que no dia eu fiquei, foi um lapso meu, porque eu não procurei saber de onde que eu tinha visto isso. Passou batido, mas graças a Deus sempre tem uma irmãzinha que ajuda, né? A Ludmila ligou para mim, noite afora, noite e tarde já. O mundo, fui lá pesquisar para você, entendeu? É no livro Missionário da Luz. Você vê, eu já também não estava sozinho, porque a Ludmila pegou, né? O assunto foi lá, ele me mostrou e trouxe para mim. Então, no Missionário da Luz tem essa passagem, não essa, mas de espíritos ovoides sendo tratados. E esse espírito ovoide foi tratado nessa igreja evangélica, né? Então, você vê, e graças a Deus, a vocês mulheres, e aqui também não é diferente. Se olharmos aqui hoje, eu estou aqui em cima, a quantidade de mulheres é muito maior. E no corpo de trabalho também. E se vemos o histórico de Jesus no seu trabalho, quem foi as pessoas que estiveram sempre ao lado de Jesus? As mulheres. Porque as mulheres, esses espíritos no corpo de mulheres, não tem tempo de ficar diminuindo as coisas, não. Elas pulam de cabeça. E tem aqui alguns documentos aqui de espíritos que colocam sobre esse assunto, magnetismo, a sua comprobatoriedade e do seu trabalho, como ele é feito. O magnetismo não foi inventado por ninguém, existe desde toda a eternidade. Com efeito, o fluido é a atração, lei única do universo. É a fonte dos movimentos moral, material e intelectual, a fonte do progresso. Allan Kardec. Sendo o magnetismo o fluido circulante que cada criatura assimila à sua maneira, vejam bem, como essa coisa é uma coisa pessoal, fluido é de cada um. Apesar de ser universal, mas cada um manipula como deseja, como quer ou como se apresenta. E em graus diferentes. Pode-se ver nele imenso encadeamento e essa imensa atração que une e desune, atrai e repele todos os seres criados, fazendo de cada um deles uma pequena unidade que vai obedecendo a mesma lei, confundir-se na majestosa unidade do universo. O que estamos fazendo aqui hoje, com certeza, é um desses trabalhos com o fluido. Porque todos aqui viemos num só pensamento, mas cada um com um desejo. E essa simbiose que produzimos aqui, ela é levada à espiritualidade. Eu sempre falo, porque não é porque estamos de branco aqui, entendeu? Porque estamos limpinhos, não, né? Estamos aqui porque somos trabalhadores da casa. Isso é questão de uniforme, é uma escola. Mas todos aqui trabalham incessantemente quando entram naquele portão lá dentro dessa casa. Todos somos trabalhadores, todos, indiferentemente e com responsabilidade. Porque o trabalho é de todos nós. A vontade desenvolve fluido, seja animal, seja espiritual. Mas há vários gêneros de magnetismo, em cujos números estão o magnetismo animal e o espiritual, que conforme a ocorrência pode pedir apoio ao primeiro. Você vê, existe algum magnetismo no universo, mas dois são essenciais para nós: o animal e o espiritual. Por quê? O animal, porque estamos encarnados. Esse magnetismo
equivale à nossa matéria. É dele que trabalhamos, é com ele que estamos trabalhando incessantemente. O espiritual é quando viemos aqui. E ele acontece, sabe quando? Em maior intensidade, sabe? Quando ele aqui borbulha, é quando passamos para a segunda parte dos trabalhos. Porque aí sim estamos trabalhando diretamente com a espiritualidade, né? Seja na frutificação da água, seja no trabalho para aqueles irmãozinhos que vêm aqui para receber esse lenitivo, né? Um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece, que une a alma pura e desinteressada que se dirige a Deus. Você vê, a prece, apesar desse magnetismo animal e espiritual ser a nossa essência de trabalho aqui, como encarnados, a prece se torna ainda maior, esse magnetismo, porque ele nos une a Deus. Uma prece. São palavras que de Mesmer. Então vejam, a prece, ela é absoluta de todos os magnetismos. O magnetismo considerado em seu aspecto geral é a utilização sob o nome de fluido da força psíquica por aqueles que abundantemente a possuem. Todos nós possuímos esses fluidos, esse magnetismo. É claro que algum com mais abundância, outro com menos abundância, dependendo da sua disciplina mental. Porque ele está aí, né? Ele não tem polaridade, ele é neutro. O fluido é neutro. Nós é que damos polaridade a ele, e é com os nossos pensamentos. E se tivermos em nossa função de termos a prece principalmente como meta de trabalho, com certeza vai se tornar muito mais poderoso esse trabalho. As curas físicas que Jesus operava eram sempre efeito da ação magnética que ele exercia sobre os doentes, pelo poder da sua vontade, que em cada caso reunia e combinava instantaneamente. Instantaneamente os fluidos apropriados a curar a enfermidade que se tratava. Jesus falou uma coisa, todos nós somos sabedores: o que eu faço, vocês poderão fazer também, e muito mais, se tiver fé. Então, o que Jesus fez, é lógico que a gente não vai aqui colocar isso como uma coisa corriqueira, não é isso. Mas Jesus colocou que tudo que ele fez, todos nós poderíamos fazer, com certeza. Mas aí é o propósito de cada um, é o que queremos fazer das nossas vidas, o que queremos fazer, o propósito dos nossos pensamentos, porque o pensamento é fugidio, né? Ao mesmo tempo que às vezes estamos viajando no sentimento nas pairagens mais altas, de repente caímos lá no fundo do poço também, né? Isso simplesmente por causa de uma coisa, em vigilância, né? É somente isso, em vigilância. Porque se começarmos a vigiar os nossos pensamentos, né, com certeza, se não melhorarmos gradualmente o nosso propósito de vida aqui, mas com certeza teremos uma vida espiritual mais suave. Os problemas continuarão, mas eles serão recebidos com tranquilidade e com a certeza de que vamos resolver. Não ficará um problema eterno na cabeça, porque essa questão, os problemas ficam eternos porque ficam na cabeça. Não podemos resistir àquela ação, os espíritos inferiores se afastam de suas vítimas, deixando-as livres do jugo que as oprimia.
Voltando ao meu trabalho que eu fazia junto com o Reinaldo, por convidado que fui, graças a Deus por ele ter dado essa oportunidade. Nós não curamos um rapaz, nem essa é a nossa intenção de fazer isso, nunca. E na verdade, depois soube com o pai, depois porque trabalhava na mesma empresa, que a criança ela começou a ser levada para junto a um médico, um especialista, né? E ela começou a responder bem. Mas o que ficou para a gente foi o aprendizado daquele momento. Porque aquele momento que eu passei ali, eu especialmente passei e depois tive a orientação de um velho, preto velho, sobre o que aconteceu. Eu obrigatoriamente teria que ficar mais vigilante. Obrigatoriamente teria que ficar mais vigilante. Se não fiquei, foi por teimosia, por burrice, por ignorância, né? Mas já deveria ter ficado. Porque a minha, talvez, ignorância, naquele dia, se eu soubesse do que o velho tinha me dito, com certeza eu não teria nem olhado para o Reinaldo e ter duvidado, né? Ter pensado com ele e querer retornar. Certa vez, o magnetismo é uma coisa impressionante que todos nós temos, e ele está contido na nossa áurea, né? Na nossa psicosfera. Ele está aqui, ao nosso redor, de cada um. Aqui nesse momento, com certeza, porque o ambiente aqui é favorável a isso, nós estamos com as nossas áureas aqui, os nossos fluidos, estamos aqui quase se unindo, né? Porque se expande um pouco, né? Infla, porque a ambiência nos provoca isso. Então, certa vez, o Chico, talvez todos saibam, né? O Chico trabalhava na Secretaria de Agricultura, ele era um inspetor, e ele tinha o hábito de visitar os produtores para fazer a sua regulamentação, né, anotações, né? E certa vez ele foi visitar um produtor amigo de muitos anos, e chegando lá, já na porteira para entrar para o curral, né, ele percebeu que esse homem não recebeu. Ele não notou nenhuma diferença, mas percebeu, ele percebeu. Aí esse senhor lá de dentro já falou para ele: ô Francisco, espera um pouco aí, porque eu estou aqui, muito trabalho, porque havia faltado, ou por doença, alguma coisa que seja, né? Um dos trabalhadores que trabalhava lá com ele, na retirada, né? No retiro do leite, e ele estava sozinho, só com um sobrinho de 14 anos. E o senhor, muito apressado para poder terminar, porque estava sozinho, pediu seu sobrinho para soltar já uma vaca que estava apeada, que já tinha retirado o leite, né? Para soltar com o bezerro. Soltou do curral da retirada, foi para onde estava o Chico, perto da porteira, soltou essa vaca, o bezerro, não sei por cargas d'água, né? Disparou e foi em direção ao Chico para sair da porteira. E saiu, o Chico saiu. Nisso a vaca foi atrás do bezerro. E essa vaca era justamente a vaca que não podia mexer no curral, porque era brava. A vaca mais brava que tinha no curral. E essa vaca passou pelo Chico entre a porteira e ele, e já passou, já deu um coice, mas só não pegou no Chico. O Chico ficou inerte ali, quieto. E o Chico depois voltou, fez o serviço dele, acabou os expedientes, voltou para o centro. No horário dos expedientes do trabalho do centro dele, ele, assim, antes de começar tudo, meu mano chegou, né? E o Chico com um sorriso: obrigado, tá chegando, meu mano. Achando que o meu mano tinha feito alguma coisa ali. Aí, mano, obrigado de quê, Chico? Não, porque hoje passei uma dificuldadezinha. Ele falou: eu nem tive com você hoje, Chico. Estou vindo aqui agora. Falou: não? Não, mas eu sei o que aconteceu, tá? Mas acabou o assunto. Por que eu contei essa história? Porque o Chico, ele naturalmente, por natureza própria da sua moralidade, a sua psicosfera, ela quase abrangia 5 metros.
naturalmente. Veja o que é a moralidade. Por natureza, ela é inflável, sempre estava inflada. O que aconteceu foi o seguinte só. Isso aí não é física, química, até a gente pode dizer o que for, mas é apenas uma lei da natureza. O que essa vaca não conseguiu fazer é adentrar o círculo dele. Ela não conseguiu, passou do lado. Creio, pela distância da porteira, que estava entre a porteira, que é passar uma vaca pelo tamanho da vaca. Pois, gente, eu já fui espremido com uma vaca no porteiro. Não tem saída não, tá? Não é fácil. E o chavalo passou entre ele e a porteira ali, tranquila, deu coisa, nada com o Chico. A questão foi essa: o Chico tinha essa propriedade, né, naturalmente. Mas isso é vaidade para ele, alguma coisa? Não. Nós também podemos fazer isso conosco. Tudo é pensamento e vontade. Moralidade. Isso é uma palavra que não podemos perder de vista. Moralidade. Não é moralidade que falam por aí. É moralidade pessoal. É com você mesmo, né? Você saber quem você é, ter atos de conformidade do que você acredita. Se hoje estamos aqui na casa, né, pode ser uma outra casa que fosse, mas se estamos cientes, se estamos aqui porque acreditamos num projeto que Jesus deixou, que Ele é o caminho, né, a nossa moralidade, ela já tem que estar aí, já sendo trabalhada. Se vai levar mais essa vida, outra, mas não sei mais quantas encarnações, não importa, mas ela já tem que ser trabalhada. Eu vou falar aqui agora um pouco do trabalho mais retido que acontece nessa casa, todas as quartas-feiras aqui com a gente, que é a ação da frutificação, do atendimento desses irmãozinhos que entram aqui, sabe? E daqueles que já estão esperando a espiritualidade já desde há muito horas, ou dias até, aguardam aqui essa oportunidade de estar aqui hoje, nesse momento, porque nós favorecemos isso, todos nós favorecemos essa oportunidade, para que eles recebam o lenitivo, esses fluidos balsâmicos, né? Essas benesses que são danadas, né? Esse magnetismo que está aqui invadido nesse salão hoje, né? Em prol somente uma coisa, que chama saúde espiritual, para todos nós, porque somos espíritos, estamos encarnados para um processo, mas somos espíritos. E a questão, primeiramente a questão da música, né? E eu vou falar da música, mas aqui vale para quando estamos aqui nesse salão, porque quando adentramos no início, a música está tocando, né? Alguém já percebeu que se entrarmos aqui no salão, sentados, e deixar a música invadir o nosso ser, deixar ela trazer, né, esse enlevo da sua melodia, e a gente tentar ir com ela aonde o nosso pensamento levar? O pensamento tem que estar também elevado às coisas boas. Eu tenho certeza absoluta que nós só nesse momento já mudamos o nosso astral aqui. E esse trabalho da música aqui, eu aqui vou abrir um parênteses, também ele vale para qualquer lugar. Isso não é propriedade da doutrina espírita aqui não. Isso é uma propriedade do ser. Acontece nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, em qualquer doutrina. Na Umbanda, doutrina umbandista, que acontece, nós somos todos frequentadores aqui de quarta e também de sábado. Sempre vocês, quando estão aqui aguardando para receber o passe magnético, vocês veem o cântico lá dentro,
Porque aquilo não é apenas uma firula ou apenas um processo para cadenciar. Não, é justamente para modificar a nossa mentalidade, para que a gente possa estar lá, se sintonizar com a espiritualidade. Então, por isso, aqueles pontos, eles são importantíssimos para o trabalho acontecer. E se alguém aqui não percebeu, eu estou falando, nós trabalhadores estamos com a farda aqui do colégio, quando a gente não consegue entrar em sintonia com a música que é cantada, existe uma dificuldade maior para esse processo do magnetismo mediúnico ele acontecer com mais suavidade. Agora estou falando por mim. Se eu não conseguir me sintonizar com aqueles cânticos, né, aquela melodia, daquilo que é cantado lá no dia de trabalho no terreiro, eu não consigo fazer o trabalho fluir mais rapidamente. Eu me torno um obstáculo para a espiritualidade. E a espiritualidade, ela tem paciência. Mas isso torna o trabalho muito difícil, né? Para mim e para a espiritualidade. E para esses trabalhadores que vêm com maior paciência, né, para vir fazer esse trabalho comigo na casa. Então você vê a importância da música no trabalho. E aqui, quando pensamos, doamos fluidos. Ao cantarmos, elevamos o padrão vibratório ao acompanharmos as letras e simultaneamente formamos as imagens em nosso pensamento. A música exerce uma soberana influência nas manifestações, imprimindo o ritmo na emissão fluídica e facilitando a ação das entidades invisíveis, contribuindo poderosamente na harmonia. Isso aqui não é um tratado umbandista, né, de candomblé, não, de música não. Isso aqui é um tratado kardecista, um tratado espírita. Como cabe para nós que trabalhamos na doutrina aqui na Umbanda, né? Como cabe? É a nossa vestimenta. Então a música, ela é essencial para as nossas vidas. E falo uma coisa que não sou eu que estou falando, mas que é dita por espíritos de escola. A música é a ciência que mais se aproxima de Deus. É a música. Vejam a importância da música. E por favor, quando for falar, se fala música, fala música que nos traz um elevo, né? Isso é uma coisa. Música que nos traz elevo. É a mais que se aproxima de Deus. É a ciência da música. Uma coisa às vezes que já me perguntou isso há muito tempo atrás, me perguntaram por que se apaga a luz aqui, né? Eu tenho certeza que algumas pessoas têm algumas dúvidas, ou talvez tenhamos até alguma noção do porquê de deixar na penumbra, né? Porque ajuda no trabalho? Sim, com certeza, né? Mas ajuda como? E aqui também tem, da doutrina espírita, um esclarecimento. A ação da luz e da obscuridade. A obscuridade é propícia para não prejudicar os luzes sutis empregados no tratamento e na cura. Sim, olha como é importante. Já na claridade, esses fluidos muito sutis são bem afetados, pois certa quantidade deles é queimada pela luz e eles se desintegram. Então, quando se apaga a luz, hoje nessa casa aqui, né, para os trabalhos, e vale observar também para o nosso trabalho lá no terreiro, quando temos um trabalho também de caridade, que também apaga-se a luz,
não é porque para ninguém ficar visto, não. É justamente para isso, para que não se quebre, né, a harmonia do trabalho, desses fluidos, para que eles fiquem intensamente como são para o tratamento. E tem uma luminosidade na cromoterapia, as cores, ela tem um trabalho fundamental na nossa vida, porque algumas cores elas têm uma definição clara para que servem, né? Mas eu vou dizer aqui, por causa desse trato da luminosidade, tem uma cor da cromoterapia, que é a lilás, que para a nossa visualização encarnada, ela é a que mais vibra de fluidos, se chama a cor lilás. Com ela, a espiritualidade consegue fazer coisas para o ser humano infinitamente. Mas ao mesmo tempo é uma coloração, é uma luminosidade, uma vibração que também se quebra rapidamente com uma luminosidade diferente. A lilás, a vibração dela é tão intensa que nem com o maior microscópio para poder saber a sua vibração não se consegue, porque ela vibra tão intensamente que ela acaba se confundindo. Então, por isso, quando se apaga a luz, é essencial para isso, para que o trabalho possa discorrer plenamente na condução dos fluidos, para aqueles que vêm aqui para receber e para nós mesmos que estamos aqui. Porque quando estamos aqui, esse trabalho acontece na quarta-feira, o que recebemos aqui se chama magnetismo animal e espiritual, porque estamos divididos um com cada um esses fluidos e recebemos da espiritualidade também, que vem aqui nos trazer o passo magnético quando estamos aqui recebendo a falange indiana. Agora, sobre a água fluídica, é muito importante dizer uma coisa. A água, eu vou ler aqui para a gente entender melhor. Por ser líquida, a água possui as moléculas mais separadas que absorvem de maneira muito melhor os fluidos, armazenando-os. Os desencarnados são trazidos à casa espírita para tratamento por necessitarem de fluidos mais concentrados, como o nosso de encarnados. Uma matéria que eles, desencarnados, conseguem sentir, perceber, manipular melhor. Às vezes a gente acha, vai ser depositado o remédio ali. Vai, com certeza. Mas ali também estão os fluidos que a espiritualidade precisa retirar desse condutor chamado água, né? Para fazer com que esses fluidos possam ser trabalhados mais claramente e minuciosamente para os espíritos. Porque a água é maleável. E com isso, os fluidos se agregam melhor. Por isso, quando trazemos a água, nós não estamos trazendo medicação só para a água, não. Estamos trazendo medicação também para a espiritualidade. Porque usufrui também desse produto, dessa água que nós usamos aqui. Você vê a importância da purificação da água. Às vezes, eu nem imaginava com a contribuição que essa água faz. Tínhamos apenas essa questão de vou trazer água porque ali vai ser depositado um remédio para mim levar para casa, para mim tomar, que vai sanar algumas mazelas minhas. Não, talvez ela seja mais prioritária para a espiritualidade, para o trabalho espiritual. Então a importância da água é muito grande. Ninguém traz essa água a esmo, não, tá? Pode ter certeza disso. Se não for nenhum medicamento nela, que é impossível, se não for, uma coisa que tenha certeza, eu pelo menos levei um veículo para que pudesse ser tratado um irmãozinho na espiritualidade, porque ela foi usufruída para isso, para manipular esses fluidos, né? Para ficar maleável, porque esses irmãozinhos desencarnados, eles precisam dessa energética que nossa
da carne. E aqui está ela, que nós usufruímos dela. E eles também vão usufruir, porque precisam ainda desses frutos. Eu tinha mais alguma coisa para dizer, mas vamos deixar por aqui, porque a hora já está vencida. Tá? Então, que tenhamos a certeza. Não estamos vindo aqui por acaso. Não é para chegar aqui só porque está assistindo um doido falando aqui no microfone, né? E vamos embora para cá. O trabalho de vocês é importantíssimo para a espiritualidade. Sim? Não tenho dúvida disso. O trabalho de vocês é importantíssimo, junto conosco aqui da casa. Pode ter certeza. Repito, estamos de branco só por uma cor de uniforme da casa. Só por causa disso. Porque às vezes, aqui atrás desse uniforme está aqui, pode estar aqui um espírito barrendo aqui, né? Com certeza está, eu confesso. Aqui está. Eu confesso, assim, sem vergonha. Meu problema maior é controlar a minha fome. Então, eu às vezes preciso me disciplinar, né, para mim ter obediência ao trabalho que precisa, porque às vezes você não pode estar, né, com muita alimentação, você precisa se educar, precisa estar disciplinado ao trabalho, né? Então, mas é uma luta, hein? Vou falar para você, é uma luta. Tá? Eu gosto muito de comer. E uma vez eu falei com um amigo, e ele é espírita, também falou: não, você faz o trabalho lá, você precisa, cara, melhorar, cara, isso, né? Eu falei: olha só, eu acho que eu prefiro ser, né, um espírito em processo de evangelização carnívoro, porque se de repente eu virar um vegetariano e ficar hipócrita, né? Ser vegetariano hipócrita. Então, deixa, eu vou conseguir, pode ter certeza, eu vou conseguir. Mas não é agora não, tá? Eu gosto muito de comer. Boa noite a todos, que tenhamos um trabalho final com luz, e aproveitem, tá? Que a partir de hoje, nós somos trabalhadores da espiritualidade. Não é da casa para caminho, não. Trabalhadores da espiritualidade. Cada um de nós estamos aqui hoje. E aonde tiver uma reunião, 2 ou mais pessoas reunidas, podem ter certeza que a espiritualidade vai operar. Pode dizer, estou falando igual evangélico. Olha Deus operando aqui em nós. Eu estou falando porque, na verdade, porque eu escuto muito a minha filha, né? Ela é evangélica, né? E eu escuto muito ela. Eu acho muito bonito o propósito que eles têm, sabe? É uma luta ferrenha que eles têm. Se eu tivesse um pouquinho da minha filha, a boa vontade que ela tem com o trabalho dela, para poder diminuir a minha sana de comer, estaria satisfeito. Tá, muito obrigado, boa noite. A gente agradece, foi muito importante todas essas informações, porque eu acho que a gente tem que ter essa consciência e essa responsabilidade do nosso papel aqui na Casa de Pai José Cambinda. Não só nós que estamos aqui, mas a importância dos pensamentos de vocês conectados com nós aqui, né, para que o trabalho aconteça. Muito obrigada. Que Deus abençoe você sempre, e a gente vai passar para a segunda parte dos nossos trabalhos. A seguir, Elos que Unem, dedicado a todos os espíritos desencarnados que procuram a Casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva,
união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Vamos receber agora a falange indiana, comandada por Zartur. Essa falange não incorpora. Farão a fluidificação das águas, colocando o remédio necessário a cada um de nós. Que possamos nos colocar de maneira confortável para recebê-los. Chegamos ao fim
de um encontro de estudo e reflexão. Agradecemos a Deus e toda a espiritualidade aqui presente pelo carinho e toda a energia por nós recebidas. Que possamos levar para nossos lares todas as bênçãos que aqui recebemos. Gratidão a Deus pela proteção, pela vida e pelo amparo de sempre. Projeto Caminhar. Nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã. Uma boa noite a todos e uma ótima semana. Fiquem com Deus.